Fala, queridos, bom dia a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal, aqui Jair Santos. Hoje o abraço vai para Juliana de Camargo, que mora no bairro DIC 3, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Michel Rodrigues, que mora no bairro Vida Nova, Campinas, São Paulo. Hoje estamos aqui com o pastor Elias Francisco. Como vai o senhor, meu querido? Graças a Deus, irmão Jair, tudo em paz. É um prazer já de antemão estar participando desse trabalho de vocês. Tem sido uma bênção e nós estamos felizes. Querido, eu que agradeço desde já a sua participação em nosso canal, tá? Só um minutinho que já voltamos aqui com o nosso pastor aqui. Hoje nós estamos com uns brindes aqui, ó, um boné, uma Bíblia Sagrada em DVD. Querido, esses brindes é um oferecimento da Livraria Cristã. Eles deu pra gente aí, doou esse brinde, então vá lá. A localização fica Rua Silvio Rizardo, número 320, Jardim Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Contato para você entrar em contato, ligar o WhatsApp. É 19 988 52 0958. Vai lá, fala com o vendedor Edson de Aquino, que ele vai ter o maior prazer de te atender. Dia dos Namorados está chegando, vai lá, compre um livro. E lá eles expandiram os negócios agora. Livraria, também presentes lá, então tem papelaria, tem tudo. E vai lá a pessoa vendendo do nosso amigo aí. Querido, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Das igrejas todas que o senhor dirigiu, a do Mauro Marcondes foi um dos maiores desafios que o senhor teve? Jair, com certeza, porque é uma igreja, podemos dizer assim, uma igreja exigente, até mesmo pela quantidade de membros, pela a classe social teológica de alguns irmãos. Então ela exige mais do obreiro, porque o tempo, a dedicação, mas com certeza foi o meu maior desafio mesmo, nesses 16 anos que eu dirijo a igreja. Verdade, a igreja do Mauro Marcondes, Parque Universitário, eles é bem visado aqui na cidade de Campinas. O pastor Elias, que eu também atuei um pouco na gestão dele lá, tocando, levando alguns pregadores lá. Então foi um tempo bem abençoado. Queridos, a palavra desse irmão é ótima. Querido, qual a palavra que o senhor tem para o nosso público hoje aí? Jair, desde que o senhor me formalizou o convite, eu fiquei pensando, eu queria compartilhar depois uma palavra que está em Lucas capítulo 24, com 3 temas. Por exemplo, é uma palavra rápida, né? Mas que Jesus se preocupa com a tristeza que às vezes abate no coração do crente e os frutos, o que essa tristeza no coração de um crente ou está no coração de uma pessoa, ela gera em nossa caminhada. Seria mais ou menos esses assuntos que eu queria em poucos minutos abordar com vocês. Pode discorrer sobre isso. Então, muito bem. Vocês que estão em casa aí, eu gostaria, se vocês pudessem, que me acompanhassem. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do verso 16 em diante, diz assim: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tão tristes? E respondendo um deles, cujo nome era Clopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E eles disseram que aos que diziam a respeito de Jesus do Nazareno, que foi varão perfeito, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e diante de todos os povos. Jair e todos que nos acompanham neste canal abençoado, repare que o texto em apreço, ele diz que Jesus acaba de ser crucificado. E quando Jesus é crucificado, os discípulos que previamente já estavam avisados, já sabiam do que iria acontecer com Jesus, ficaram em desespero. Alguns, cada um foi para sua terra. E o texto que lemos aqui vai dizer que esses 2 discípulos, eles vão para a sua terra natal, que era a distância de 60 estádios de Jerusalém. Se você for estudar, é mais ou menos 11 quilômetros e pouco. É a distância certinha, Jair e telespectadores, do terminal Ouro Verde ao terminal central. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, preocupado com aqueles de quem ele tinha chamado, aqueles que ele tinha vocacionado, e ele percebeu que o desespero e que a tristeza tomou conta do coração dos discípulos,
o texto vai dizer que eles iam falando acerca dos acontecimentos em Jerusalém, que era a morte de Jesus. E Jesus do nada aparece andando com eles e pergunta: que palavras são essas que vocês andando vão trocando pelo caminho? Repara que a indignação dos discípulos é tamanha que eles dizem assim: porventura você é o único peregrino, você é o único que não sabe das últimas coisas que têm acontecido em Jerusalém? E Jesus, como não tivesse sabendo, disse assim: eu não sei quais. E diz a Bíblia então que eles começam a dizer: nós esperávamos que Jesus o Nazareno, um homem poderoso em obra, poderoso em palavras, diante dos homens e diante de Deus, fosse aquele que ia remir Israel, mas hoje já é o terceiro dia que ele foi crucificado. Mas Jesus, eu acho interessante que Jesus pergunta: e por que vocês estão tão tristes em vossos corações? Ou seja, Jair, Jesus se preocupa com a minha tristeza. Jesus se preocupa com a sua tristeza. No momento em que nós estamos andando com uma angústia, com a tristeza, com a preocupação e até mesmo com uma revolta, porque você percebe no tom dos discípulos que eles estavam revoltados. Rapaz, você é o único peregrino, parece só você que não sabe das coisas que estão acontecendo. E Jesus ouve eles e diz assim: eu não sei quais são esses. Eles falam, Jesus dá uma de que não sabia da situação, mas conforme você vai discorrendo o texto, a Bíblia vai dizer que Jesus uma hora para e diz assim: Onésios de coração. Não era necessário que observasse tudo que dele estava escrito? E diz o texto que Jesus começa desde Gênesis até o Novo Testamento falar de Jesus, das coisas que deveria acontecer com Jesus para que os discípulos entendessem. E o interessante é que, primeiro ponto que eu disse, Jesus se preocupa com a minha tristeza, Jesus se preocupa com a sua tristeza. Não pense você que porque você está passando por um momento de dificuldade, de tristeza, parece que tudo está dando errado. Não pense você que Jesus te abandonou e que Jesus não está com você. Jesus sempre se preocupou com a tristeza do coração do homem, principalmente com a tristeza do coração dos filhos dele. Então, Jesus começa a discorrer, falando tudo dele, do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Jesus começa a falar o que era necessário. A Bíblia, que o texto não diz, mas eu creio que Jesus começa a falar de Isaías, que era necessário que ele viesse, que ele morresse, e que como cordeiro mudo, que não abrisse a sua boca. Jesus foi falando para eles, de maneira que quando chega em Emaús, que os discípulos chegam em sua casa, o texto vai dizer que Jesus fez como quem ia adiante. Mas Jesus não ia adiante, porque Jesus focou aquela tarde para curar a ferida no coração daqueles discípulos. E diz o texto então que os discípulos, comovidos com as palavras de Jesus, eles dizem assim: fica conosco, já se faz tarde, o dia está declinando, fique conosco. Aí a Bíblia diz que Jesus entra, e quando Jesus entra, que Jesus tomou o pão e o partiu, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Jair, se você ver um pouquinho lá na frente, lá no versículo 16, diz assim, ó: mas os olhos deles estavam como que fechados, para não conhecer Jesus. O texto não diz que os olhos do discípulo estavam fechados. O texto diz que os olhos deles estavam como que fechados. Jesus que permitiu isso. E do nada Jesus apareceu, porque os olhos deles estavam como que fechados. Irmãos, eu fico maravilhado com este texto, porque há momentos na minha vida e na sua vida que os nossos olhos estão como que fechados. Repare e note que eu não estou dizendo que está com os olhos fechados. As igrejas nos últimos dias, elas estão cheias de pessoas com os olhos como que fechados. O que é uma pessoa com os olhos como que fechados? Não está fechado, porque quando os olhos estão fechados para Deus, para o Evangelho, a pessoa nem sequer vai para a igreja. Ela nem sequer. Mas nossas igrejas hoje estão abarrotadas de pessoas cultuando de domingo a domingo, falando de Jesus, cantando, regendo, pregando, ensinando, mas os olhos estão como que fechados. Por quê? Porque quando há revolta, quando há tristeza no nosso coração, os nossos olhos estão como que fechados. Eu não estou querendo dizer com isso que o crente não se entristece, mas só que é o seguinte: para cada tristeza do crente, é por isso que as portas das igrejas estão todas abertas quase todos os dias. Porque sempre tem uma palavra que ela vem como cachoeira, como neblina sobre o coração daqueles que estão tristes, e é Jesus falando.
Por que os olhos deles estavam como que fechados? Porque Jesus disse antes, e por que vocês estão tão tristes em vossos corações? Aí eles explicam para Jesus o porquê. Aí Jesus começa a responder. Mas quando Jesus entra para eles, pega o pão e parte, e eles conheceram a Jesus, o texto diz que Jesus desapareceu. Ou seja, Jesus não queria folclore, Jesus não queria se aparecer, Jesus não queria ouvir deles assim, ô mestre, que bom, nós achamos que o senhor tinha morrido. Não, Jesus só queria que eles tivessem crido. Como eles não creram e entristeceu, Jesus veio, alegrou o coração deles, abriu os olhos deles. Agora, note que vocês prestarem bem atenção no versículo de número 19, no versículo de número 20 diz assim, ó. 20 não, vamos melhor dizendo aqui, para vocês entenderem. No versículo 31 diz assim, Jair e nossos irmãos que nos acompanham, diz assim, ó, o versículo 30 diz, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhes deu. E abriram-se então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu. Ou seja, como eu disse no princípio, o mal que a tristeza ela gera em nossos corações, porque eu acho que todo crente, todo ser humano, ele tem momentos de tristeza, mas quando essa tristeza ela é exagerada, ela começa a fazer morada no coração do ser humano, principalmente no coração do crente, ele começa a não conhecer as coisas que Jesus queria que eles conhecessem. Um crente com o coração entristecido demasiadamente, ele passa a não conhecer mais Jesus. Os olhos dele ficam como que fechados. E os olhos como que fechados e não fechados, ele fala de Jesus, mas não conhece Jesus. Ele fala de Jesus, ele anda com Jesus, mas parece que está andando com qualquer pessoa. Porque eu não acredito que uma pessoa triste, Jesus deixa de andar com ele. É ele que não é ele que não consegue perceber de que Jesus está com ele. E neste momento, possa ser que uma tristeza tem instalado no seu coração, na sua vida, e você não consegue ver Jesus nas mesmas coisas. Mas possa ser que você esteja com os seus olhos meio que fechados. Mas quando a Bíblia diz que quando Jesus tomou o pão e o partiu, Jair, o texto vai dizer aqui, ó, 31, e os olhos deles se abriram, e aí eles o conheceram. Mas só que quando eles conheceram a Jesus, Jesus não quis a atenção deles. Jesus desapareceu. E quando nossos olhos se abrem, mediante uma tristeza, uma decepção, uma tragédia, quando nossos olhos se abrem, que nós enxergamos que Jesus está conosco, que Jesus está presente, um ânimo toma conta de nós. Uma alegria toma conta de nós. Porque o texto vai dizer que eles andaram 11 quilômetros, e quando, com tristeza, com angústia, com revolta, mas quando conheceram que era Jesus, eles não dormiram. O texto vai dizer que imediatamente, na mesma hora, eles voltaram 11 quilômetros atrás para Jerusalém, porque os olhos deles se abriram e eles conheceram que Jesus estava com ele. Então, com esta palavra, Jair e meus irmãos que me ouvem, eu concluo dizendo, a tristeza, ela pode e ela vai, você querendo ou não, eu querendo ou não, em alguns momentos a tristeza ela vai chegar em nosso coração. Mas uma coisa, nós como crente principalmente, como ser humano, mas como crente pessoalmente, ela não pode, ela não deve fazer morada no meu coração, no teu coração. Porque quando ela faz morada, os nossos olhos se fecham. Mas quando a gente entra num culto, disposto a ouvir Deus falar conosco. Porque, Jair, o coração deles só se abriu porque eles dizem assim, ó. Quando os olhos deles se abriram, eles vão dizer assim, porventura, não nos ardia o coração quando ele nos falava por caminho? Irmãos, eu concluo dizendo a seguinte palavra, Jair e você que me ouve. Sabe por que muitos olhos não se abrem nos dias de hoje? Porque o coração não arde. E sabe por que o coração não arde? É porque os crentes hoje não param para ouvir Jesus. Porque note que eles estavam tristes falando, você é o único peregrino que não vê. E aí Jesus começa a falar, ô Nésios, ô mente fraca, será que vocês não sabem o que eu tenho dito? Eu estou desde
de Gênesis, vem falando o que deveria acontecer comigo e vocês não perceberam. E aí Jesus começa a falar. Eles conheceram a Jesus, mas quando eles passam a ouvir Jesus falar, porque Jesus não falou pouco. Eu acredito que Jesus falou algumas horas, porque foi horas de caminhada. E Jesus começa a falar para eles, falando, e na medida que eles vinham ouvindo Jesus, o coração deles começou a arder. Quando começou a arder, quando o coração arde, ouvindo a palavra de Deus, os nossos olhos se abrem. Nós conhecemos os atos de Jesus. Nós percebemos o que é espiritual e o que não é espiritual. E no momento que nós reconhecemos que os olhos se abrem porque o coração ardeu, um ânimo toma conta da nossa vida, uma alegria toma conta da nossa vida. Então aquilo que você não queria fazer, você faz. Aquilo que você falava que não dava certo, passa a dar certo. É porque ouviu Jesus, o coração ardeu, os olhos se abriu e com isso o nome do Senhor é glorificado. Fique com esta palavra, irmão Jair. Eu agradeço de coração esta humilde participação. Espero ter contribuído e que o nome do Senhor continue sendo glorificado neste trabalho. E aonde quer que as palavras, por mim, pelos que passarem e os que hão de passar por aqui, possam alcançar corações. E que os olhos do povo se abram, que o coração arde e que o nome de Jesus seja glorificado. Deus os abençoe. Querido, você viu? Que mensagem linda, né? Que objetiva. O pastor Elias Francisco é casado com a Luana, né? Luana Mendes, deixa eu dar uma verificada aqui. Isso, casado com a Luana Mendes. Mora no bairro Jardim Uruguai, né? Isso. Tem quatro filhos lindos. Então tá sendo só alegria. Você nasceu na onde? Eu nasci no estado do Paraná. Do Paraná. Você do Paraná, se inscreve no nosso canal que vai ser bênção. O pastor Elias, que ele tem uma palavra muito contundente. Eu me lembro um dia que eu fui na igreja, no culto de terça-feira à noite. Eu estava com preocupação financeira na minha mente. E ele pregou sobre Filipenses 4,12. Sei estar abatido e também sei ter abundância. Rapaz, foi muito forte isso aí. E no dia seguinte, Deus entrou com providência na situação. Então, esse pastor, ele é uma benção. As palavras deles é simples, objetiva, é contundente, é uma maravilha. Querido, tem algum contato para deixar para, se quiser levar o querido para pregar na sua igreja? Qual o telefone do irmão? O meu telefone é 919 97417 3172. Contrate, chame para pregar lá, porque é uma bênção. Um senhor, uma pessoa muito humilde, super gente boa. E a palavra simples, tá vendo? Não é por muito falar, é coisa simples. Querido, quer mandar um abraço para alguém aí, agradecer? Eu quero mandar um abraço para os irmãos ali do Jardim Marajó, como eu disse para você, que por esses dias, interinamente, eu estou dirigindo ali a congregação do Marajó. Deixar também um forte abraço para a congregação do Jardim Mauro Marcondes. Uma igreja que eu aprendi a amar, uma igreja que me recebeu muito bem. E foram 4 anos de muita bênção, momentos maravilhosos, inesquecível, que jamais sairá dos nossos corações. E também para os irmãos ali da congregação do Parque das Indústrias. Que Deus em Cristo abençoe e receba o nosso abraço em nome de Jesus. Beleza, show de bola. Galera, o Salão de Beleza Espaço Nega Fro está oferecendo uma escova e hidratação. Então vai lá para você, é um brinde para que eles estão oferecendo no nosso canal, vai ser sua alegria. O processo é o seguinte, galera, lá no canal, escolha o número de 1 a 200. Cuidado para não escolher o mesmo número que escolheram no vídeo anterior, que vai valer pro vídeo anterior e esse vídeo. No próximo vídeo eu vou falar o ganhador. Então ainda dá tempo, vai lá e corra lá. Vai lá e escolha o número de 1 a 200 no comentário. Vai valer esses 2 brindes que a livraria doou para a gente e esse também. E os namorados chegando, sua esposa pode ficar mais linda, sua namorada também, pode levar algum amigo, algum parente lá e é só bênção. A localização lá da rua onde está o estabelecimento é Rua Comendador João Guilherme Garcia, número 233, Jardim Florense, Campinas, São Paulo. Contato para ligar o WhatsApp, se agendar um horário lá, é 1994 17 7520. Fala com Meire Silva. Uma benção, show de bola. Galera, mandar um abraço aqui em massa para minha categoria de motoboy, que eu trabalho como motoboy, ó. Mandar um abraço aqui. Aqui vão alguns nomes de alguns: Nivaldo Xavier, José Daniel e Alex Teixeira. Orem por esses guerreiros aí da pista, aí da estrada, são super gente boa. E detalhe, no futuro próximo, vamos começar a sortear para a nossa área aqui, capacete, jaqueta aí de frio, capa de chuva. Então participe, vocês estão ajudando muito no crescimento do canal com inscrição. Desde já, um abraço a todos, fica com Deus, até a próxima.